O mal de Parkinson, que para muitas pessoas, inclusive, ainda é uma coisa meio desconhecida, né? Mas que atinge uma grande faixa da população, especialmente o pessoal mais idoso. Então a gente queria que o senhor começasse falando, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado. E temos certeza que o senhor vai contribuir bastante. O mal de Parkinson, para quem não sabe, o que é o mal de Parkinson e como é que a pessoa adquire o mal de Parkinson? O mal de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso e é caracterizada basicamente por 3 aspectos. É a lentidão de movimentos, ou bradicinesia, os tremores e a rigidez. A pessoa que é acometida por essa doença, ela tende também a se deslocar para frente. Isso aí a gente está falando dos aspectos físicos. Mas é uma doença que progressivamente vai levando a uma deterioração até das funções mentais, o que ocorre mais tarde na doença. É uma patologia que não acomete só pessoas idosas, também pode acometer pessoas jovens. Tem um ator americano que se tornou um grande defensor da causa dos pacientes com Parkinson, que é o Michael J. Fox, do filme De Volta para o Futuro. Lembro, né? Hoje ele deve estar com quase 50 anos de idade, né? Tem mais. Ele começou com a doença com 37, por aí. Já foi homenageado em congressos lá da Academia Americana de Neuro. Ele é um batalhador da causa dos pacientes com Parkinson. É uma doença que realmente limita a vida da pessoa. Essa rigidez, você imaginar que é uma doença que a pessoa vai progressivamente se sentindo cada vez mais fechada dentro dela mesma, limita a interação com as outras pessoas, né? Você não consegue expressar direito suas emoções, porque progressivamente o rosto vai adquirindo aquilo que a gente chama da máscara do Parkinson, porque existe uma redução nas feições, na mímica facial. Na capacidade de movimentar os músculos do rosto. Essa doença ela tinha esse nome porque ela foi descrita por James Parkinson, que era um médico inglês, no início do século XIX, 1817. Ela tinha o nome de paralisia agitante ou paralisia trêmula, né? Shake por causa do palsy. tremor. Doutor, é uma doença já um pouco até bem estudada, né? A gente tem até pessoas aqui da nossa produção mesmo que tem parentes, o próprio produtor tem um parente, a sua avó sofre desse mal. As causas já são conhecidas, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas causas, o porquê se desenvolve essa doença. Você tem o Parkinson idiopático, ou cuja causa a gente não define bem, mas que é a mais comum. Mas você tem Parkinson secundário, então você tem patologias muito parecidas com o Parkinson, que a gente dá o nome de doença parkinsoniana, uma síndrome parkinsoniana. Parece Parkinson, mas não é. A evolução é diferente. Sim. Né? Então, assim, pode ser através pode ser secundário a acidentes vasculares cerebrais, pode ser secundário a infecções, encefalites, né? Então, houve um caso muito famoso que teve o filme O Despertar, que era com Robin Williams, que era da encefalite letárgica, que no início, se eu não me engano, foi década de 30, acometeu várias pessoas e o principal medicamento que foi usado por Parkinson ele estava disponível a partir da década de 60, que é a levodopa, que continua sendo o medicamento mais importante nisso. E foi usado para esse tipo de quadro e houve uma recuperação fantástica de pessoas que era uma doença da família do Parkinson, seria no caso. É uma doença que é secundária, não é a doença de Parkinson. Sim. Então existem famílias que têm Parkinson, que a gente fala, então existe um caráter hereditário, mas na maioria das vezes não. É uma degeneração do sistema nervoso, acomete umas células no tronco cerebral, que é uma região chamada substância nigra, que vai perdendo, vai sendo despovoada essa região e a pessoa perde a ação de um neurotransmissor que se chama dopamina, que é muito importante para a realização dos movimentos do corpo. Né? E aí a pessoa pode perder isso, a produção de dopamina, por causa de quê? É alguma coisa no meio ambiente ou é o organismo dela que é propenso àquilo? Na maior parte dos casos é o que a gente chama de idiopático, né? A gente não sabe exatamente qual é a causa. Existem genes que estão sendo estudados e que a gente sabe que estão ligados a
desencadear Parkinson em algumas pessoas. Em algumas famílias você tem Parkinson que é hereditário, né? Mas isso, vamos colocar assim, à medida que a idade avança, existe uma perda nessa região Natural. de neurônios. Tanto que se você tiver uma pessoa muito idosa, ela vai estar mais lenta, um pouco trêmula e mais curvada. Então, assim... O Parkinson seria uma aceleração brutal disto. Grosseiramente seria isso. Mas então a gente tem esse é uma processo. doença que leva ao óbito? Ou ela é progressiva? Como funciona? É o seguinte, há uma doença que ela reduz a expectativa de vida da pessoa. Isso, de fato, reduz. Tá? Então, após os 15 anos de doença, a maioria das pessoas está muito comprometida. Tem a qualidade de vida dela muito comprometida. Então, o que a gente tem lutado é para desenvolver tratamentos, esquemas medicamentosos que prolonguem mais a vida dessas pessoas sem o desconforto, sem o sofrimento que atualmente ainda existe. Porque por mais que a gente tente acertar, os medicamentos que a gente tem disponíveis, com o passar do tempo, eles mesmos levam a alguma complicação. Então você tem complicações devido ao uso dos próprios medicamentos. Agora, ela só é identificada quando ela se manifesta em determinado estágio já com muitas características externas, ou é possível detectá-la precocemente? É possível detectá-la precocemente. Houve uma vez um neurologista inglês, que ele adora o Brasil, ele vem muito aqui, que é um especialista em Parkinson, ele chama Andrew Lees. Então eu assisti uma palestra dele, na época o filho dele, de 8 anos e meio, ele citou o filho e falou assim, gente, quando o Parkinson está muito desenvolvido, até meu filho de 8 anos e meio, ele olha assim e fala assim, pai, aquele ali tem Parkinson, né? Aquele ali tem Parkinson. Então, assim, o quadro todo estabelecido, isso você sabe distinguir, não é difícil de distinguir. Mas o especialista na área, ele é capaz de detectar os sintomas mais precoces. Então, assim, você tem alterações às vezes são cãibras, distúrbios de sono, entendeu? Que a gente chama de distúrbio comportamental de sono REM. Você tem o movimento, às vezes é um tremor discreto e é mais unilateral. Certo? Entendi. Então você tem coisas, alterações, é o conjunto da obra que você distingue. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes eu já tive paciente que chegou no consultório, ele estava sentado, chegou dizendo que eu vi ele levantando, sentou e estava trêmulo com um monte de coisa. Eu falei que tinha Parkinson, tinha 10 anos que estava usando medicamento. Eu só estou dando um exemplo só. Só dele falar isso, eu já sabia que não era Parkinson. Pelo jeito de levantar e de se sentar depois de 10 anos de doença. Uau. Então isso é coisa para o especialista. E o especialista trabalha com a doença, é o neurologista. Ele sabe só de olho, né? Doutor, tem bastante participações aqui no Twitter, inclusive eu quero dizer para você que quer participar e mandar perguntas, fique à vontade, mande para cá suas perguntas pelo Twitter, até mesmo pelo chat. Tem uma pergunta aqui do Lucas Alves, ele coloca, minha avó, junto com a doença, é acometida de ansiedade e falha nas memórias recentes. Por quê? Vamos chamar o pessoal de casa também para participar ao vivo com a gente, Maurício? 3253-3320 é o nosso telefone ao vivo para você fazer perguntas e comentar também aqui com o doutor José Valmir. Por favor. Bom, é o seguinte, com o passar do tempo, você tem um acometimento da cognição. Então, o Parkinson não é algo exclusivamente da parte motora. É cognitivo também. Gradualmente você vai tendo alterações da cognição. Até mesmo porque o Michael J. Fox, o senhor falou, ele participou há pouco tempo de uma série de produções da Universal e não parecia ser um cara acometido de mal de Parkinson, né? Porque fisicamente falando, se olhava, um cara tem a capacidade de, por exemplo, ele deve estar mais de 15 anos já com a doença, pelo que o senhor falou aí, a capacidade de decorar texto, não sei como é que ele fez, mas de interagir, atuar, né? Porque então, assim, existe a demência da doença de Parkinson. Não acomete todos os pacientes, mas é muito mais frequente em pacientes parkinsonianos do que na população geral. E também tem uma outra coisa, existe uma doença que se chama demência de corpos de Levy, que é parecida com Alzheimer, mas que acomete muito precocemente as pessoas e tem sintomas parkinsonianos.
Então, quando você tem uma pessoa com diagnóstico recente de Parkinson, mas já está muito acometido, então não é Parkinson, menos de 2 anos de doença, Se o de avanço é muito evolução, progressivo. e já com alteração cognitiva, é essa outra doença.